Boa tarde, pessoal, tudo bem? Enquanto vocês vão chegando aí, se acomodando, já vou colocando o link aqui para que a gente possa mandar para vocês um material de apoio por e-mail, tá? Já fixei aqui. Essa é a continuação, é a segunda aula, então, de inovação e criatividade que a gente vai fazer hoje. Oi, Débora, saudade de vocês que vêm no Brasil, vêm me visitar em Maceió. Eu quero hoje falar sobre as duas últimas templates, né, como eu prometi para vocês. A gente mandou o primeiro material por e-mail e a gente vai mandar o segundo material por e-mail também nesse link que está aqui. É só vocês cadastrarem o e-mail gratuitamente de vocês e vocês vão receber livros, vão receber artigos científicos, né, e vão receber materiais de apoio. Fazendo um recap, né, recapitulando tanto as templates e como o cérebro funciona, em relação à criatividade e inovação, e depois a gente vai cair nas outras duas templates. Eu vou fazer um recap de todas as 5 templates aqui para vocês. São templates que eu utilizo sempre que eu trabalho de alguma forma criando produtos ou comunicando produtos de alguma forma para o mercado, ou quando eu quero criar, monetizar subprodutos, eu utilizo essas templates. Então serve muito, é muito eficiente para quem quer monetizar, por exemplo, habilidades, capacidades próprias aí que vocês tenham e vocês busquem monetizar melhor, tá? Eu vou dar exemplos meus no final dessa aula de hoje, mas eu preciso contar para vocês aí. Lembra da aula que eu falei sobre neurociência? Eu falei como o cérebro reptiliano funciona e tudo mais. Então, eu também quero fazer um link com essa aula porque é importante para vocês entenderem processos criativos de inovação, tá? Eu sempre gosto de desconstruir as coisas porque a minha sensação é de quanto mais eu estudo, mais eu entendo que a gente foi ensinado a muitas coisas erradas do que são na realidade. Por exemplo, eu sempre fui ensinado que criatividade e inovação fossem habilidades de pessoas, né? Então assim, fulano é criativo, o cicrano é inovador. E eu sempre cresci achando que, de fato, essas pessoas tinham capacidades de berço assim, para inovar e para criar, né? Eu nunca tinha parado para pensar que, na verdade, isso é errado, né? Não existe as pessoas são criativas ou são inovadoras. O que existe são pessoas que trabalham com criatividade e com inovação e que trabalham com processos que fazem com que elas sejam criativas e inovadoras, né? Vou ler aqui alguns comentários. O Fábio Mariano entrou aqui agora. Você tá aí, Fábio? O Fábio entrou aqui. O Fábio é uma pessoa que, por exemplo, utiliza... O Fábio é um grande amigo meu. Ele é um estudioso em comportamentos sociais, antropologia. E o Fábio é uma pessoa que utiliza muito bem mecanismos de criatividade e inovação. Isso independe do que está dentro da cabeça dele, né? Muito mais o processo que ele utiliza, do apartamento que ele tem, até a forma que ele se veste, a forma que ele dá aula. São componentes que ele utiliza para formatar, né, uma comunicação criativa, para engajar mais as pessoas pela forma, pelo perfil que ele é e que ele tem, tá? Mônica, como você consegue produzir tanto conteúdo? Eu tenho essa minha habilidade. Mônica, você está no curso e você sabe que a primeira parte do curso de carreiras é mostrar quais são as habilidades das pessoas. E mesmo que você já tenha feito isso várias vezes na vida, é uma forma diferente de mostrar essas habilidades. E uma das minhas principais habilidades é aprender e ensinar o que eu aprendo. Desde criança eu tenho muito essa questão de chegar em casa e querer ensinar o que eu acabei de aprender. Então eu leio tantas coisas, eu estudo tantas coisas que não tem conexão com o meu core business, né, com o que eu praticamente tinha no meu dia a dia, e eu armazeno tanto essas coisas, eu tenho uma boa memória, que eu começo a conectar os pontos entre elas, né? Então eu fiz curso de inovação. Daqui a pouco você vai ver, né, no curso eu dou aula de culinária, falando como o cérebro funciona durante um processo de gastronomia, quando você monta um prato, quando você cozinha um prato. Por quê? Porque eu vou estudar gastronomia, daí eu vou ler alguma coisa que tem a ver com processos criativos de inovação e acabo caindo aí dentro dessa perspectiva, né? E aí eu consigo conectar os pontos. O resumo de ontem vai ser enviado quando? Já foi enviado o resumo de ontem por e-mail, tá? É só cadastrar aqui nesse link que vocês já vão receber. Se você não recebeu, olha no spam
ou então, se não tiver no spam, me manda um inbox, se você não conseguiu cadastrar ainda, tá? Eu fiz uma lâmina de stories aí só para vocês arrastarem para cima para ser mais fácil. Mas já foi enviado ontem mesmo, tá? E o de hoje também, depois da live, já vai ser enviado. Foi ontem à noite, né, Clarissa? Pessoal, dúvidas sobre a live de ontem é só colocar nessa caixinha aqui embaixo e eu vou tirando as dúvidas sobre a live de ontem. Obrigado por falar que eu sou incrível. Este conteúdo é maravilhoso, gostei tanto da live de ontem que enviei para meio mundo. Obrigado. Por falar em enviar para meio mundo, eu vou iniciar agora resumindo a live de ontem e partindo para as duas lâminas de hoje finais, tá? Manda esse aviãozinho aqui para a galera que vocês acham que vão se beneficiar com o conteúdo de inovação e criatividade, porque eu acho super válido para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que foi um conteúdo que acessei através da Columbia Business School em 2013. Foi um curso que eu fiz e dentro desse curso tinha um módulo de criatividade e inovação que chamava-se Pense Dentro da Caixa. Quem recebeu o e-mail ontem sabe do que eu estou falando, né? Conteúdo extra aí com o livro. Esses professores eu tenho contato até hoje, eu vou fazer um post sobre eles mais tarde. Eles mandaram muito material para mim e tal, enfim. Eu fiz um TED Talk, um TEDx, aliás, sobre este tema. Eu vou postar, Clarissa, seria bom mandar hoje esse TEDx da inovação que vem da Caixa para o pessoal hoje, depois dessa aula, tá? Material de apoio e o TEDx. Sou apaixonado com o seu conteúdo e com a forma que você compartilha. Obrigado, Adriano. Pessoal, é o seguinte, ontem a gente falou sobre as templates que são de divisão, né? Deixa eu colocar elas aqui na tela, que eu acho que fica até melhor, né? Eu vou pôr aqui as templates de ontem, que a gente falou, para vocês entenderem o resumo. Quem não estava ontem, assista a live de ontem, tá? Que está no feed, essa live vai para o feed também. A gente falou sobre subtração, sobre divisão e sobre multiplicação, tá? Num resumo rápido, subtração é que a gente subtrai de um produto ou de um serviço para gerar mais inovação. Eu dei o exemplo aqui de como a gente subtrai as coberturas dos earphones, né, dos headphones e cria os earphones. E se a gente tirar o fio deles, subtrair o fio deles, a gente cria os AirPods. Eu falei sobre a divisão, né, como a gente divide um produto ou um serviço. Você pode dividir um curso, por exemplo, em diversos pedaços e vender esses pedaços ao invés do curso inteiro. Eu mostrei aqui os cartuchos de tinta, eu falei do controle remoto, tá? Depois, na terceira template, da multiplicação, que a gente pode multiplicar de um produto ou de um serviço para gerar inovação. Eu falei da bicicleta, multiplicar as rodinhas e vender bicicleta para criança que não sabe andar. Falei da TV 3D e falei do teu smartphone. Então, estas foram as templates que eu falei sobre ontem. São templates importantes para o processo de criatividade e inovação, tá? Tem umas perguntinhas aqui, eu vou pedir para vocês mandarem a pergunta no inbox, tá? Aqui nessa caixinha de interrogação. Mas aqui tá, o que você pensa sobre criatividade e grupos criativos? Olha só, como eu já havia falado, criatividade, ela é um processo, né? Eu não é um adjetivo na minha cabeça, grupos criativos. É o processo que um grupo criou para gerar criatividade. Eu não enxergo criatividade e inovação como qualidades cognitivas. Eu não acho que uma pessoa seja criativa ou inovadora. Eu acho que essas pessoas se utilizam de processos criativos e inovadores, que é esse processo, um deles, que eu estou passando para vocês aqui agora, tá? A quarta template, que essa é nova, eu estou passando para vocês hoje aqui, é unificação de tarefas. Basicamente, é algo que vocês têm como objetivo, né, ou função, que vocês vão dar uma função completamente diferente para ela. Se eu pudesse exemplificar, tem vários exemplos de unificação de tarefa. Para mim, a mais complexa de todas. Mas se eu pudesse exemplificar de uma forma que teu cérebro reptiliano fosse entender, eu colocaria essa imagem aqui, ó. Imagina um ferro de passar roupa que tem uma temperatura elevada e que a gente poderia utilizar ele para cozinhar. Aí você fala, nunca vou fazer isso com ferro. Verdade, você nunca vai fazer isso. Mas este é o princípio fundamental desta template. Este princípio fundamental leva o teu cérebro a pensar que
eu preciso pegar, né, a função principal de um produto ou de um serviço e dar uma função completamente diferente a ele. Isso se chama unificação de tarefas. E olha esse exemplo aqui da Samsonite. A Samsonite é uma empresa de malas que queria entrar no mercado de mochilas. E eles não sabiam o que iam fazer para entrar nesse mercado e inovar nesse mercado. E aí vamos pegar a pergunta que eu fiz na primeira aula. Eu falei, quando a gente quer inovar, a gente precisa entrar numa sala e perguntar qual é o problema que nós vamos resolver. Essa é a pergunta de quem quer ativar o processo criativo, o processo de inovação. Perguntar qual o problema que nós vamos resolver. A Samsonite perguntou isso. Qual o problema que nós vamos resolver? Pessoal, vou perguntar para vocês aqui agora. Qual é o problema da mochila? Digita para mim aqui embaixo. Qual o problema da mochila? E se vocês forem entendendo o que eu estou falando, é só colocar o cérebrozinho para eu poder entender que vocês estão entendendo o meu conteúdo, tá? Toda vez que eu falar alguma coisa que ativar o entendimento na cabeça de vocês, coloca o cérebrozinho aí que eu vou entender que o conteúdo está fluindo bem e eu vou continuar meu raciocínio. Pergunta para vocês, qual é o problema da mochila? Vamos criar um processo criativo aqui agora com vocês. Olha lá, o peso. Já foi respondido aqui o peso. Olha a Adriana colocando o peso também. O problema da mochila é o peso. Agora, olha que fantástico. Se eu fosse utilizar a template de multiplicação, eu colocaria as rodinhas na mochila. Certo? Se eu fosse multiplicar, né, utilizar o processo de inovação de multiplicação, eu colocaria as rodinhas na mochila. Então, a mochila, multiplicando ela, colocando as rodas nela, eu tiro o peso das costas de uma criança. Essa criança passa a carregar essa rodinha, essa mochila na rodinha. Mas eu quero trabalhar a template de número 4, unificação de tarefa. Aquela que fala que qual que é a função que ela tem principal, que você pode dar uma outra utilidade que você jamais pensou. Olha que fantástico. Sabe os pontos de shiatsu nas tuas costas? Já ouviram falar que nas tuas costas tem pontos de shiatsu? Quando você pressiona esses pontos com peso, eles causam relaxamento. O que a Samsonite fez? Quanto maior o peso, maior a pressão nos pontos de shiatsu nas tuas costas. Ou seja, ela causou relaxamento utilizando o peso da mochila. Veja que fantástica inovação baseada na template de unificação de tarefas. Ela conseguiu inovar, trazer inovação, dando uma utilidade nova para a função principal, resolvendo o problema da mochila, que era o peso. Quem entendeu, coloca o cérebro aí, para eu entender que está todo mundo acompanhando meu raciocínio. Eu acho este exemplo fantástico. É um exemplo super simples, mas que exige uma utilização de processo de inovação. A partir do momento que você entra na sala e fala qual é o problema da mochila, olha que fantástico, vocês responderam rápido, o peso. Na hora que vocês respondem rápido o peso, vocês já conectam a mente de vocês num processo de criatividade. Vê só como inovar e ser criativo não tem nada a ver com capacidade neurológica. Deu para sentir agora que inovação e criatividade não é uma capacidade neurológica? Não é. É um processo. Sacou? Não tem essa que fulano nasceu, olha como ele é criativo. Não existe isso, galera. O que existe é ele gere bem o processo de criatividade, ele gere bem o processo de inovação. Sacou? Inovação e criatividade tem a ver com entender desses processos. Então a Samsonite entra, na hora que você entra na sala. Vamos fazer o seguinte, você que é advogada, médica, que trabalha com serviços, que você que é contador, que trabalha com serviços com pessoas, pode perguntar qual que é o maior problema hoje do meu trabalho? Qual o problema da advocacia? Qual o problema da medicina? Eu posso dar para vocês. O maior problema da medicina, da advocacia, da engenharia é que quem compra esses serviços não entende eles. E você detém um poder muito grande de conhecimento. Como é que você resolve esse problema? Não é só prestando serviço. Vê que fantástico. Não é só prestando o teu serviço que você resolve esse problema. Porque na hora que eu contrato um médico para cuidar de alguma coisa em mim,
eu estou contratando esse médico, mas você não está resolvendo o problema na minha cabeça, que eu não entendo esse problema. Sacou? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma ideia que eu dei de inovação quando eu tinha 20 anos. Tinha uma empresa baseada na unificação de tarefa. Presta bastante atenção, tá? Quando eu vou contando a história, e para eu saber que vocês estão acompanhando o raciocínio, vai pondo o cérebro aí para eu saber que vocês estão entendendo o raciocínio. Se não tiver muito cérebro, eu vou mudar de exemplo, tá? Olha só que exemplo fantástico. Eu jantei com um cara, eu tinha 20 anos, fazia faculdade de marketing. Eu jantei com um cara que ele era CEO de uma empresa que prestava serviços de funerária. Era uma empresa que você pagava uma mensalidade ali e ele prestava um serviço de funerária quando alguém da tua família falecesse, etc. E aí ele começou a pensar, como é que eu inovo nesse negócio? Não tem como inovar nesse negócio. Porra, o meu serviço é só quando a pessoa morre. Aí eu olhei assim para ele, eu falei assim, olha só, quando uma pessoa morre, você vai ter um custo maior para entrar no funeral dessa pessoa. Vai ter um custo que você vai desembolsar para o enterro e o funeral inteiro dessa pessoa, certo? Certo. Então, qual que é o problema que tem um negócio, que existe um negócio? A morte das pessoas. A morte das pessoas é um problema. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão vivas, ele vai recebendo dinheiro dessas pessoas. Quando elas morrem, eles param de receber o dinheiro dessas pessoas e eles têm um custo para enterrar essas pessoas. Então a morte dessas pessoas é um problema. Daí eu olhei para ele e falei, onde é que está a maioria das pessoas que pagam essa mensalidade? Ele falou, na periferia. Na periferia estão a maior parte dessas pessoas, porque elas não têm dinheiro, R$ 2.000, R$ 3.000 para desembolsar no funeral, né? Então, elas precisam pagar a mensalidade de R$ 30, R$ 40 por mês. Para que quando elas morrerem, por exemplo, elas terem acesso a um funeral sem precisar ninguém vender nada de casa, ou enfim, ou ser uma coisa trágica ainda maior, né? Depois da morte, poder enterrar essa pessoa dignamente. Aí eu falei para eles, e o que é que evita a morte? A saúde. Então, por que você não bota a melhor academia de Alagoas na periferia dela? Por quê? Porque você vai promover o bem-estar. A maioria das pessoas, de acordo com dados, morrem por ter tido uma infância pouco saudável. A maioria dos adultos ficam doentes por doenças, 80 e poucos por cento. É só pôr no Google que vocês vão ver esse dado da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. A maioria dos adultos morrem ou tem complicações devido a uma infância pouco saudável. Comeram pouco saudável, cuidaram pouco da saúde, tomaram poucas vacinas. Então, se a gente promove a saúde para essas pessoas, elas vão durar mais. A expectativa de vida no Brasil é de 73 anos, mais ou menos. Então, essas pessoas na periferia morrem com 50 e poucos anos, 60 anos, de ataque cardíaco, de derrame, de doenças que foram causadas por falta de bem-estar. Então, se ele promove o bem-estar nessa periferia, colocando a melhor academia do mundo, de Alagoas lá, fazendo esse investimento, quantas pessoas vão ser salvas por cuidar da saúde? Quantas pessoas podem ser salvas por um restaurante saudável que ele possa colocar lá e colocar uma taxa minimamente que seja para essas pessoas comerem? Então, isso é inovação. É você pensar num processo que começa com um problema que você resolve. Então, unificação de tarefa. Imagina que uma funerária iria colocar uma academia dentro da periferia. Isso é dar uma função não esperada de utilidade para este projeto. Unificação de tarefa. Veja que isso é fácil de implementar. O que é difícil é vocês entenderem o processo inteiro. Mas está aqui, ó, são 5 templates. Vamos para a última template? Vamos finalizar essa aula aqui hoje? Vamos lá, última template. Dependência de atributo. Essa template é maravilhosa. Veja só que template maravilhosa. Eu vou pegar um exemplo aqui. O que é que eu posso aprender com a natureza que eu possa gerar uma dependência do atributo de alguma coisa dentro de um produto ou de um serviço para gerar inovação? Veja que fantástico. Olha o bicho-folha aí. Qual é a capacidade, qual é o atributo que o bicho-folha tem que a gente pode utilizar para inovação? Ele se adapta. Ele se adapta. O bicho-folha se adapta a qualquer ambiente em relação às suas cores, certo? Ou seja, as suas células têm uma inteligência de adaptação que é invejável. Ele consegue adaptar para poder sobreviver. É um mecanismo de sobrevivência. Então, quando esse mecanismo de sobrevivência entra em ação,
ele se adapta por coloração dentro de onde ele está neste ambiente. O que é que a gente pode aprender com ele para gerar o que a gente chama de dependência de atributo, que são 2 ou mais atributos que previamente pareciam não relacionados. Olha só, quando a gente faz uma caneca mudar de cor pela temperatura. Isso é dependência de atributo. Você sabe que a caneca não precisa ter esse atributo, mas gera uma dependência de atributo em relação à temperatura. Quem é pai ou quem já foi pai de crianças, aqui adolescentes, né, cujos filhos foram crianças adolescentes, a gente sabe que antes da gente dar, antigamente, dar o gogó, a papinha, a gente botava no braço para poder ver se estava quente. A gente provava para ver se está quente. A gente não precisa mais disso hoje. Porque o recipiente dessas crianças e de adolescentes, dependendo de como seja a alimentação, já vem com esta ativação tecnológica de mudança de cor. Muda de cor em relação à temperatura. Olha que inovação fantástica e fácil que já existe. Dependência de atributo. Agora vamos finalizar mostrando o que aconteceu na Coreia do Sul, perdão. Estão entendendo a inovação? Quem entender a inovação aí vai colocando os cérebrozinhos. Quando a gente fala sobre inovação, a gente viaja lá para a Coreia do Sul e vai falar sobre o Tesco, que é uma das maiores cadeias, a maior cadeia de supermercados do Reino Unido. Eles queriam lançar, né, a cadeia deles lá na Coreia do Sul e queriam se transformar nos maiores da Coreia do Sul. E sabe o que aconteceu? Eles perceberam que na Coreia do Sul tem a segunda população que menos tem tempo no mundo. É a população que mais trabalha ou que mais gasta tempo em relação ao trabalho. Olha que triste, né? Eu acho isso muito triste. E aí eles perceberam que essa população passava muito tempo no subway. Passava muito tempo no metrô. O que eles fizeram? Antes de abrir qualquer loja física, isso que vocês estão vendo na tela de vocês, são adesivos. Eles adesivaram um supermercado inteiro dentro da estação de metrô. E eles botaram QR Codes para que as pessoas pudessem fazer compras dentro dos supermercados, como se não perdesse, né, essa experiência de compra enquanto esperavam o trem para ir trabalhar. Então eles faziam compras em adesivos, apontando o celular como se estivesse dentro do supermercado. E quando chegavam no trabalho, as compras já tinham sido enviadas para casa deles. Quando eles chegam em casa, as compras já estão lá, na porta de casa. Isso foi o Tesco quem fez. Com isso, o Tesco passou a ser, dentro do lançamento, a maior loja de vendas online da Coreia do Sul. E a segunda maior em vendas offline, sem uma loja. Por quê? Porque essa experiência é uma experiência offline. São adesivos, ou seja, sem colocar nenhuma loja física, a Tesco, com adesivos no metrô, conseguiu ser a segunda maior cadeia de lojas offline, de compra offline da Coreia do Sul e a primeira cadeia de supermercados de compras online também da Coreia do Sul. Esse é o melhor exemplo que eu tenho de dependência de atributos. Pessoal, entenderam tudo isso aí? Vai subindo o cérebrozinho. Quem entendeu sobre o cérebro, eu tenho mais 5 minutos para responder perguntas. Manda pergunta para mim aqui nessa caixinha de perguntas. Quem quiser receber material extra, é só clicar nesse link aqui, também está nos meus stories. A gente vai mandar para vocês indicação de livros. Eu fiz um TEDx sobre esse tema, a gente vai enviar para vocês agora de tarde ainda, para vocês terem acesso a tudo isso, tá? De uma forma mais macro, né? Para vocês lerem, terem acesso a esse processo de inovação. Vai estar tudo compilado bonitinho por e-mail para vocês utilizarem no trabalho, no dia a dia de vocês. É só cadastrar o e-mail. Aqui, quem é aluno da Escola de Carreiras ou aluna da Escola de Carreiras vai receber no e-mail também todo esse material, tá? Não se preocupa. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão de trabalho que eu possa dar um exemplo utilizando essas templates aqui? Esse é o momento para quem quiser, antes de eu finalizar, dando a maior dica sobre o que é inovar, tá? Porque eu vejo que muita gente acha que inovação é criar alguma coisa nova, né? Que a gente vai entrar numa sala, vai chamar as pessoas mais criativas do mundo e elas vão criar uma coisa nova do zero. Isso não é inovação. Inovação é melhorar algo que já existe. Inovação tem muito mais a ver com melhoria do que com criação, tá?
Inovar é melhorar. Inovar é pegar algo que já existe e transformar em algo melhor e dar uma função diferente. Algum exemplo de inovação na área de saúde, por favor? Olha, tem vários. Eu dei exemplo do serviço da área de saúde, né? O maior exemplo que eu posso dar para vocês da área de saúde é esse, né? É exatamente vocês da área de saúde precisam pensar que o maior problema da saúde é a falta de informação para quem não é da área de saúde. Então, vocês precisam utilizar essas templates que eu acabei de ensinar para ensinar pessoas sobre saúde, para educar pessoas. Eu acho que o maior trunfo da saúde deveria ser diminuir, o maior KPI, o maior objetivo, diminuir o número de pessoas que utilizam, né, pronto-socorros ou que utilizam postos de saúde. Né? Deveria ser o maior KPI. Por quê? Educação é tudo. Se a gente vê o gráfico, né, de mortalidade depois da criação da medicina, né, a longevidade, o gráfico de longevidade é maravilhoso. Dá picos enormes logo depois da criação da medicina. Então a gente precisa fazer o mesmo hoje com a educação. Dizer para as pessoas, mostrar para elas o que é longevidade, como se cuidar em casa, utilizar tecnologia para medir sua pressão, para medir diabetes dentro de casa. Eu acho que essa seria a maior inovação, o maior presente que profissional de saúde poderia dar para a humanidade. Né? Vamos lá. Fale um pouco sobre inovação. O pessoal manda as perguntas no interrogação. Exatamente. Manda pergunta no interrogação. Eu vou abrir aqui, tem 4 perguntas no interrogação. Vamos lá. Olha só, a primeira, como vender uma consultoria sobre posicionamento digital de forma inovadora? Perfeito. A melhor forma de você inovar com serviços, de novo, é educando. Essa é a minha visão, tá? Educação e serviços são plataformas que têm que estar em conjunto. Então, a melhor forma de você inovar dentro do posicionamento digital é você dando conteúdo para essas pessoas, para elas entenderem o potencial de monetização sobre posicionamento digital. Eu vejo que os profissionais de digital hoje, eles se posicionam muito mais por uma capacidade de branding. Eles são pouco analíticos. Então, talvez uma inovação que eles possam adicionar é a matematificação, essa palavra nem existe, né? Mas é transformar o branding em números. Como você pode monetizar suas habilidades dentro do mundo digital. Eu acho que essa é a melhor inovação neste momento que a gente pode causar, essa educação de como você pode ser monetizado dentro do mundo digital. Né? Parar de falar um pouco sobre o que é o mundo digital, sobre quais plataformas utilizar, versus como a gente pode escalar. Então, finalizando aqui a tua pergunta, respondendo, a melhor inovação, né, do posicionamento digital, quando você presta uma consultoria, é mostrar quais ferramentas você utiliza para escalar estes negócios através do mundo digital. E eu utilizaria a template número 4, que eu mostrei aqui para vocês, que é a template que mostra como a gente pode dar função diferente ao que a gente causa como produto ou serviço, que é a unificação de tarefa. Como você pode pegar o serviço ou produto da pessoa que você está prestando esse serviço de consultoria digital e dar uma funcionalidade nova para ele. Então, Clarissa, eu utilizaria essa template para poder posicionar a sua consultoria. Olhar para a pessoa, olhar para o médico, para o advogado e falar assim, como você pega o teu conhecimento em medicina e em advocacia, por exemplo, e transforma ele em uma função totalmente diferente que você jamais imaginou que ele teria. Então, acho que é a melhor forma de você inovar dentro do serviço que você consegue servir essas pessoas, né? Prestar para essas pessoas. Eu posso pensar dentro e fora da caixa? Olha só, a analogia de pensar dentro da caixa e fora da caixa é que veiculou-se o pensar fora da caixa, né? Que eu até tirei uma onda aqui, botando uma foto minha pensando fora da caixa, que é essa aqui, ó. Veiculou-se o pensar fora da caixa como algo inovador, vai buscar referências externas. E descobriu-se que não, que para pensar de forma inovadora e criativa, você tem que acessar memórias próprias. Então, eu sou um credor de que para inovar e criar, você precisa acessar processos através do conhecimento que você tem. Então, para inovar, é preciso pensar dentro da caixa e não fora dela. Porque é dentro da tua caixa, é dentro do teu pensamento, das tuas memórias, do ambiente que você já está familiarizado, que você vai inovar. Porque inovar é melhorar algo que já existe. E esse conhecimento dessa existência existe dentro de você, da tua caixa. Tá bom? Mais uma pergunta aqui.
Existe alguma metodologia indicada, Sprint, Design Thinking, ou SWOT, Canvas? Ó, essa metodologia que eu acabei de ensinar é a metodologia que eu faria. Por exemplo, o Sprint é uma forma de gestão, né? Não é uma forma de inovação. Então, Design Thinking é um processo também de inovação. A análise de SWOT é uma outra análise que vai te dar dados, né? Não necessariamente tem a ver com inovação e criatividade. E Canvas pode ser, né, dentro desse processo, adição. Então, o que eu acabei de ensinar nessas duas aulas são processos criativos, são processos que fazem com que você consiga inovar. Então, eu utilizaria essas 5 templates e tentaria encaixar através de sprints, né, através de Canvas, através de um processo de design thinking, através de análise de SWOT para colher dados, por exemplo. Eu vejo como complementares, né? Um não substitui o outro, tá? Como você pode gerenciar mais informações, mais dados para poder fazer essa análise de criatividade, beleza? Vamos lá, vou responder mais 2 perguntas, tá? Ó, para mim a melhor forma de inovar é achar a forma de ouvir o cliente. Daí pegar o problema é tentar achar uma solução desse problema. Ó, Wesley, eu não vejo como ouvir um cliente seja a melhor forma de inovar, porque eu não acredito que o cliente saiba o que ele quer, tá? Eu sou o tipo de profissional mercadólogo que acredita que a gente precisa passar por processos de estudos de comportamento de consumo e trabalhar dentro desses estudos. Eu prefiro ouvir e ler sobre estudos do que ouvir clientes. Sabe por quê? As pesquisas demonstram que os clientes respondem uma coisa, mas fazem outras, tá? Por exemplo, se a gente for falar sobre biodegradável, né? Sobre produtos biodegradáveis. Produtos biodegradáveis são produtos mais caros. Então, por exemplo, se você vai pegar pesquisas que falam, você utilizaria produtos biodegradáveis? Os clientes responderam que sim, porque eles não querem agredir a natureza, tá? Só que quando a gente pergunta, mas você já comprou produtos biodegradáveis? A maioria respondeu que não. Por quê? Porque eles respondem o mundo ideal, mas a vida é diferente do mundo ideal que eles pensam. Então eles agem de forma diferente do que eles queriam agir. Por quê? Existem variáveis incontroláveis, existem limitações. Eu não escuto o cliente, tá? Eu escuto os dados. Porque esses dados que mostram como o comportamento se dá, me dá muito mais. Lembre-se que a ciência, ela é precisa, ela não é exata. Então, as estratégias não são sobre acertar, são sobre diminuir o risco do erro. E se você escuta os clientes, você aumenta seu risco de errar. Porque eles vão falar o que eles querem. E muitas vezes eles não representam a maioria, tá? Então, eu parto do pressuposto de que eles não sabem o que eles querem e os dados vão me mostrar uma análise muito melhor de uma probabilidade menor de risco, tá? Eu tenho certeza, a experiência que o cliente não sabe o que ele precisa. Vamos lá, vou responder mais uma pergunta e vou finalizar essa live com uma dica fantástica sobre inovação. Existe algum estudo que fale sobre cérebro inovando? Ó, de novo, inovação não tem nada a ver com cérebro. Inovação é um mecanismo. Inovação é um processo. Inovação é uma expectativa de dar uma melhoria ao que já existe. Não tem nada a ver com capacidades neurológicas, né? Existem estudos falando como o cérebro se sente em relação a processos inovadores de criatividade, como o cérebro pode atingir pensamentos que levam a processos criativos, né? Que aí tem a ver com o seu sono, qualidade do sono, com a tua alimentação, com exercícios físicos, mas não existe estudo linkando a este tipo de cérebro é um cérebro mais inovador do que esse. Não existe isso, né? Porque inovação não tem nada a ver com poder cognitivo, não é um pensamento. Quem considera o que é inovação, o que é a criatividade, é a sociedade, né? A sociedade olha e fala, isso é criativo, isso é inovador. Se a gente voltar a 100, 200 anos, o que era criativo e inovador na época não vai ser mais hoje. Então, como é que a gente vai comparar isso dentro do cérebro? Não existe isso, né? O que existe é a comparação de coisas, de ações, de produtos e serviços sociais. Então, hoje, a gente inova e cria para hoje. Daqui a 10 anos, o que a gente inovar e criar não vai ser mais inovador e criativo. Dificilmente.
né? Então a gente não pode colocar isso como uma capacidade neurológica. Criatividade e inovação são processos que dão resultados, tá bom? Entendeu, pessoal? O que vocês acharam da live de hoje? Sobre o cérebrozinho aí para eu saber que todo mundo entendeu, que vocês estão conectados e que vocês estão entendendo estes processos, tá? De criatividade e inovação. Eu vou finalizar aqui a live colocando aqui na tela para vocês o slide principal sobre inovação e criatividade para mim. Nunca pensei que preciso. Exato, são coisas bem diferentes. Ganhei o dia com isso. Preciso é você diminuir a margem de erro. Exato é você ser assertivo. A ciência, ela diminui a margem de erro. Ela é precisa. Ela não é exata, né? O que a ciência fala não é uma verdade absoluta. Ela só é uma verdade que se aproxima mais da verdade do que a opinião. Por isso que não se refuta ciência com opinião. Porque a margem de erro de uma opinião é enorme. A margem de erro de um grupo de controle é muito menor, né? Então a ciência ela é precisa, ela não é exata, não existe verdade absoluta. O que é verdade hoje para alguém pode não ser a mesma coisa amanhã para esta mesma pessoa, tá? O mundo é uma constante evolução, né? Pessoal, esse é o principal slide aqui dessas duas lives, dessas duas aulas, tá? Ó, eu adoro terminar com esse slide aqui. Ó, não é porque você é único que significa que você seja útil. É o que essa frase quer dizer. Não quer dizer que você seja único que significa que você seja útil. Essa frase para mim significa tudo. Utilidade não tem a ver com ser único. Não adianta vocês quererem criar algo que ninguém nunca criou. Isso não tem nada a ver com criatividade e inovação. Inovação e criatividade tem a ver com utilidade, não em ser único, não em ser diferente. Essas milhares de startups que existem no mundo, que querem ser criativa e inovadora, que querem criar algo que seja único no mundo, que nunca foi criado, estão com um foco errado em resolver problemas que existem com uma coisa única que nunca foi criada. A gente tem que ser útil. Quer ver um problema que eu quero resolver antes de morrer? Banheiro feminino. Por que mulher tem que fazer fila em todos os lugares que eu frequento e homem não? Tem uma questão fisiológica. Mas a gente precisa resolver esse problema também. Já li várias questões que tentaram ser inovadoras, resolvidas, mas elas não são úteis para a mulher, para a fisiologia da mulher. Elas são únicas, mas não deram certo porque não são úteis. E antes de eu morrer, esse é o presente que eu quero deixar para a humanidade. Eu quero diminuir, é o problema que eu quero resolver, diminuir a fila do banheiro feminino em todos os lugares do mundo. E eu tenho estudado isso quase todas as semanas, para que eu consiga algum dia acordar e ter essa resolução de como eu posso diminuir a fila do banheiro feminino em todos os lugares que eu frequento. Isso vai ser uma inovação que pode causar um impacto social no mundo inteiro muito grande. Então, se vocês querem pensar em inovar, pensar em criatividade, pensem em utilidade. Sejam profissionais úteis, tá? Vocês não são pagos para ter ideias. Vocês são pagos para serem úteis. Ninguém ganha dinheiro tendo ideia. As ideias que são criativas e boas dentro desse processo para inovar são, sobretudo, ideias úteis. Inovar e criar tem a ver com utilidade, tá? Muito obrigado por hoje. Aqui embaixo está o link que vocês vão receber todo o material de vocês dessa aula, o material de apoio do TED Talk que eu fiz sobre inovação, há muitos anos, há 5 anos, livros, tá? Essa live inteira escrita para vocês também. É só cadastrar gratuitamente aqui que a gente vê para vocês ainda hoje, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Aliás, amanhã tem outra aula de noite, dessa vez sobre diversidade, com a convidada super especial, que é a Maria Gal, uma amiga que eu tenho, uma ex-aluna da Escola de Carreiras também. Ela é atriz do SBT hoje e a gente vai falar sobre diversidade no mercado de trabalho. Eu vou postar isso aqui agora para vocês marcarem essa live para amanhã de noite, tá bom? Então não perca essa live sobre diversidade, a gente vai trazer vários números sobre diversidades e a gente vai conversar, eu e a Maria Gal, sobre como está o cenário atual através de dados,
como as pessoas performam com times diversos e como está o Brasil, que o Brasil pode fazer para melhorar a diversidade no mercado de trabalho. Beijo no coração e até a próxima conversa científica.